Olha só quem finalmente caiu na real. A Globo News, aquele farol da imparcialidade, descobriu que Bolsonaro é a condição imposta por Trump para o Brasil negociar com os Estados Unidos. Isso mesmo, meus amigos. A mesma Globo News que passou anos chamando o Bolsonaro com aquele nome que termina, né, com ista, chamou ele de ditador e uma ameaça à democracia, agora está falando que ele é a chave para salvar a economia brasileira. Alguém avisa pro Lula que, assim, a ficha caiu? Quem que pode negociar? Quem que pode explicar? Quem que pode brifar o Trump? Você tem essa turma do MAGA e você tem empresários, você tem investidores que têm contato com o staff do Trump, que obviamente estão passando os reflexos dessa medida do tarifaço. Isso é informação. Então eu estava contando, fontes da direita me procuraram para dizer que eles estão fazendo chegar ao governo americano que, olha, esse tarifaço do Trump, está prejudicando a direita no Brasil. Por que eles estão fazendo isso? Porque já que o Trump deu uma medida baseada numa decisão política, eles estão devolvendo com a repercussão política. Mas o Trump prejudicou os aliados. Mas essa é a primeira. Dois, eles estão colocando na mesa, para tentar impor esse discurso de que não é só o Bolsonaro, a questão do BRICS. Estou passando aqui o relato do que foi passado para eles e chegou também a autoridades brasileiras, com quem eu conversei no final de semana. E três, dizendo que o Bolsonaro foi colocado ali na carta por uma articulação do Eduardo Bolsonaro com o Steve Bannon, que é um dos principais líderes do MAGA. Fato, esses são os fatos. Qual é a análise? Não importa. Porque o Bolsonaro é a condição imposta por Trump para que o Brasil negocie com os Estados Unidos. E o governo brasileiro não tem como negociar isso. Vocês viram esse vídeo? A moça aqui, toda séria, falando que Bolsonaro é a condição imposta por Trump. Peraí, gente. Cadê o espanto? Cadê a surpresa? A gente já sabia disso, ó, há semanas. Trump mandou uma carta dizendo que ia taxar o Brasil em 50% por causa da perseguição política a Bolsonaro. E agora, de repente, a Globo News acha que isso é uma novidade? Alguém esqueceu de ler a carta em inglês, né? Eles estão aí falando de negociações, diálogo com o Congresso americano. Como se isso fosse uma grande estratégia. Gente, a estratégia é simples. Parem de perseguir o Bolsonaro e os outros presos políticos. E o Trump volta atrás. Cadê a dificuldade? Pera. É que pra eles, perseguir opositores é mais importante do que salvar a economia. E a cereja do bolo. Um governo brasileiro não tem como negociar isso. Sério. Não tem como negociar parar de perseguir inocentes? Não tem como negociar respeitar a lei? Não tem como negociar acabar com a censura do Supremo? Claro, para eles negociar significa ceder terras raras, suco de laranja, qualquer coisa, menos parar de fazer política de vingança. Mas olha, eu entendo. Para quem vive num mundo onde o STF é mais importante do que a Constituição, negociar mesmo é complicado. Eles preferem pagar 50% de tarifa do que admitir que erraram. Porque, né, admitindo que erraram, teriam que soltar os presos do 8 de janeiro. E aí, cadê a narrativa de golpe? E olha só o desespero da turma do Lula. Eles estão correndo atrás de senadores americanos, tentando explicar que não é bem assim. Mas, gente, é bem assim, sim. Trump não tá brincando. Ele tá dizendo: vocês querem comércio? Então parem de agir como uma ditadura. E a Globo News, que sempre defendeu o STF, agora tá tentando justificar o injustificável. Alguém avisa pra eles que o mundo, tá vendo? E o pior, que eles ainda acham que podem enrolar. Mas a gente tá tentando diálogo. Diálogo com quem? Com o Congresso americano que tá lá pra defender os interesses dos Estados Unidos? Gente, acorda! O Trump não tá pedindo opinião. Ele tá impondo uma condição. E essa condição é clara. Respeitem a democracia ou paguem o preço. E qual é a solução? Simples. Parem de perseguir o Bolsonaro e os outros. Soltem os presos do 8 de janeiro, acabem com a censura e voltem a respeitar a lei. Mas claro, para isso, teriam que admitir que erraram. E admitir erro não é algo que a esquerda brasileira sabe fazer, né? Mas olha, eu tenho uma proposta. Vamos fazer um abaixo-assinado no YouTube pedindo para Globo News ler a carta do Trump de novo. Quem sabe, na terceira leitura, eles conseguem entender. Porque, né? Ler em inglês é difícil, mas ler com os óculos da realidade é ainda mais complicado. Enfim, meus amigos, a Globo News descobriu que o Bolsonaro é importante. Só demorou um pouquinho, né? Enquanto isso, a gente aqui, do lado certo da história, continua lutando pela verdade, pela liberdade e, claro, por um Brasil sem tarifaço. E se você gostou desse vídeo, não esqueça, curta, compartilha, se inscreva no canal e vamos mostrar pra Globo News que a gente aqui, ó, tá ligado.